Se você tivesse oportunidade de viver o que os discípulos viveram, vendo Jesus andar sobre as águas, como é que você ficaria? Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, muito prazer, eu me chamo Thiago Freitas e é um privilégio receber você aqui no nosso canal. Se chegou aqui agora, já sabe, já vai se inscrevendo, deixando aquele like e compartilhando esse vídeo com alguém. Por favor, se você assistiu o vídeo, comenta algo aqui para ajudar na retenção desse canal. E eu te faço a pergunta novamente, se você tivesse o privilégio de ver Jesus andando sobre as águas, como é que você ficaria? Vamos ver o que o texto sagrado vai nos dizer lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, a partir do verso de número 15. Vamos ver o que está escrito? Nos está assim no texto sagrado. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para fazerem rei, tornou-se a retirar-se e ele só foi para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda já não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 e 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, temeram. Mas ele disse, sou eu, não temais. Então eles de boa mente receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. É muito estranho você olhar para esse texto e ver Jesus andar sobre as águas. Ou quem sabe se você olhasse agora alguém andando sobre as águas. Eu já vi alguns mágicos querendo enganar o ilusionista, dizendo que estava andando sobre uma piscina, mas depois o tal do Mr. Amy desvendou qual era o segredo da mágica. Mas aqui não era mágica, aqui era real. Aqui era o nosso próprio Senhor Jesus andando sobre as águas. O que me chama a atenção é que eles saíram de um lado e estavam indo para Cafarnaum. E a distância desse local onde eles estavam até chegar a Cafarnaum era aproximadamente de 4 a 5 quilômetros. E não demoraria o tempo que eles demoraram. Segundo a história vai dizer que eles demoraram 12 horas para chegar do outro lado. Mas tudo isso tinha um plano e um propósito do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu olho para esse texto, a Bíblia vai dizer que eles entraram no barco e foram para o outro lado. Mas Jesus foi orar. E já era noite. E segundo a história dali daquele mar, da onde eles estavam ali, a tempestade era constante. Só que o vento era contrário. Algumas traduções vão dizer que o vento era contrário. E esses discípulos, quando estavam no barco, atravessando para o outro lado, eles enfrentaram essa ventania, essa tempestade muito grande, porque o vento vinha contrário. Quem já navegou ou quem já andou de barco sabe que quando você está entrando, se o vento for contrário a você, ele vai impedir que a velocidade correta do barco ou do navio seja atingida por causa do vento que vem contra você. Para quando você está andando diante de uma ventania muito grande e de repente você quer travar, aquele vento vem e você quer lutar com o vento, ele está contra você e impede. Então eles demoraram 12 horas para atravessar de 4 a 5 quilômetros para o outro lado. Mas o que me chama a atenção é que já era escura a noite, uma grande tempestade foi se levantando. Deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe você está no barco desta vida e uma tempestade vem se levantando aí, ou já se levantou e até agora não cessou. Eu tenho um recado para te dizer. Olha só, os discípulos aqui estavam sendo testados por Jesus, porque Jesus muitas das vezes ele usa os momentos, a circunstância, porque ele quer provar o seu poder, ele quer provar que ele é dono do milagre, ele quer provar que ele é dono da minha, da sua vida, ele quer provar que ele é dono da terra, do mar, do vento, do oceano, dos céus, dos passos. Ele é dono de tudo. Ele está no controle de tudo. E olha só que interessante nesse texto. A Bíblia vai dizer que é escuro, é chegado a noite e eles veem alguém andando sobre as águas. Mateus, Marcos e Lucas vão relatar de uma forma diferente essa situação. Se não me falha a memória, é Marcos ou Lucas, não me recordo agora, mas um deles vai dizer que era um fantasma. Irmãos, não tinha nada de fantasma, era o próprio Senhor Jesus andando sobre as águas, era o próprio Senhor Jesus andando sobre o mar, porque ele queria provar para os seus discípulos que ele era o dono do milagre, que ele estava no controle de tudo. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, muitas das vezes, Jesus ele quer provar para os discípulos, apesar de não dever nada para ninguém, e ter que provar nada para ninguém, ele queria provar para os discípulos que ele era o Filho de Deus, o enviado, o próprio Jesus Cristo. Porque se nós olharmos lá no livro de João, capítulo de número 2, na transformação da água para o vinho, Jesus vai transformar a água em vinho
para provar para os discípulos que ele é dono do milagre. Então aqui Jesus andando sobre as águas, algumas pessoas temerosas, é o fantasma. E ele falou assim, não temais, sou eu, ô glória. O que me chama a atenção, meus irmãos, o que é? É que quando Jesus chega próximo dele, a tempestade está se levantando. É uma tempestade muito grande. E Jesus fala, ei, não temais. Então eles de boa mente receberam no barco e logo chegaram do outro lado. O que você aprende com isso, irmão Tiago? O que você quer ensinar com isso, Tiago? É que quando Jesus está no barco, não importa a tempestade que se levanta contra a sua vida, não importa como é o seu barco, Jesus está no controle da situação. Existem momentos que parece que na nossa vida Jesus perdeu o controle, ele não está conosco, ele perdeu o controle de tudo, mas eu venho aqui para te dizer, Jesus não perdeu o controle da minha e da tua vida, ele está no controle do nosso barco, e quando Jesus está no controle, meu irmão, pode se levantar a tempestade que for, pode se levantar qualquer tipo de vento, ventoeiro, alquilão, pode se levantar qualquer tipo de vento, quando ele está no controle, é para dominar a situação. E eu venho aqui nesse vídeo dizer que Jesus, ele está no controle, ele não perde o controle, ele está controlando a tua história. Você está preocupado porque o vento se levantou, porque o desemprego chegou, porque as portas se fecharam, porque ninguém te ouve, você está preocupado com tudo isso. E Jesus chega nesse vídeo para trazer uma revelação para você. Ei, eu venho andando sobre as águas ao teu encontro para provar que eu sou dono do milagre, para provar que eu estou no controle da tua vida. Ei, eles ficaram temerosos quando a tempestade se levantou. Eles ficaram temerosos quando viram Jesus andando sobre as águas. Irmãos, eu vou te confessar uma coisa muito clara aqui nesse vídeo, que eu também ficaria meio que assim, em ver um homem andando sobre as águas, eu ficaria assustado. À noite ainda, ninguém imaginaria que era Jesus andando sobre as águas. Ei, eu imagino quando os homens de Israel, o povo de Israel estava lá com Moisés diante do mar, e o mar se abre, eles passam em pé enxuto, estava sequíssimo a terra, eles vão olhando aquelas paredes, os peixes assim, né, como se fosse no aquário, quem sabe um tubarão, uma baleia, quem sabe estava ali diante daquele mar, eles vão atravessando, porque Deus está no controle do mar, Deus está no controle da tempestade, e o mar vai se abrir, a tempestade vai se acalmar na sua vida. Ele não perdeu o controle da tua vida, ele não perdeu o controle da tua história. Espere no Senhor, porque no tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai acalmar essa tempestade, Deus vai acalmar esse vento. Espero que esse vídeo possa edificar a tua vida. Muito obrigado por ter ficado aqui. Compartilha esse vídeo com alguém, escreve alguma coisa, me ajuda. Em nome de Jesus, um beijo. Fica na paz do Senhor.